Pessoal, já deu start aqui na gravação de hoje. É, eu assumi a turma de vocês recentemente aqui. Acho que até estava com o professor Lucas e o professor Elcio, tá? E eu vou continuar com vocês o AUC de projetos prediais, tá? Até na semana passada, meu nome é Pablo, né? Eu me apresentei semana passada, mas assim. Já para não deixar vocês, vamos dizer assim, na chapada, deixa eu compartilhar aqui primeiro, aqui, compartilhar aqui a tela, para não deixar vocês desassistidos. Aí quando eu fiquei sabendo, eu já deixei essa aula aqui gravada falando do fórum de discussão, tá? Aqui, aí eu vi que, deixa eu ver, algumas FOs eu já comecei a lançar, tá? As FOs vocês estão tendo aí dos presenciais. É, Aí eu deixei já a aula gravada aqui, ó, tá na aba vídeo aula, tá? Sobre a análise do fórum de discussão, tá? E na aula passada eu discuti sobre o critério de cálculo que a gente faz aqui para a gente descobrir a carga alocada para os circuitos, né? Aí eu expliquei já dando spoiler para quem não viu, não teve oportunidade aí, o porquê que por exemplo, o pessoal aí da engenharia, eles fizeram esse cálculo, né? Um cálculo utilizando o método científico, é uma estimativa. Aí por isso que fala lá, maior que 6 metros quadrados, menor que 6 metros quadrados, tá? Então, aí foi basicamente isso que eu falei na aula passada, e aí eu já deixei para a gente iniciar esse cálculo hoje, tá? Aí, antes da. Deixa eu passar aqui só o vídeo aqui que o pessoal do Senai pede de vez em quando, né? Ainda mais que eu assumi vocês agora recentemente, né, na a disciplina, sobre as diretrizes aqui do EAD, tá? Eu vou incluir o som aqui e daqui a pouco a gente continua aqui com a aula normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. E o ser professor já começou errado, né? Você não entrou antes, né? Você entrou depois, tá? Mas mais uma vez peço desculpas, tá, pessoal? Eu atrasei um pouquinho aqui no aprendizado, mas, como se diz, mas já estou de volta aqui. Então, aí na aula passada eu falei sobre esse critério aqui, e aí deixei para vocês quer ver, ó, tá em situação de aprendizagem. Acho que está aqui nessa pasta aqui, ó, na folha
na folha do arquitetônico, aí eu pedi para vocês utilizar essa folha aqui, tá? Porque ela já tem as cotas. Tá até aqui, ó. Aí eu acrescentei e pedi pro Fabrício aí, eu consegui, ó, aí coloquei isso aqui disponível para vocês. Diferente da original aqui, ó, essa original, ela depende de você usar o escalímetro, tá? Aí como a gente está utilizando material digital aqui, eu achei bem melhor, até mesmo para o entendimento, que eu já vou falar uma verdade aqui para vocês. Vocês só vão fazer esse cálculo provavelmente aqui no curso. Aí, como assim, professor? Ó, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo aqui. Eu, né, quando fiz elétrica, né, eu trabalhava, né, como estagiário no começo aí, e aí depois eu trabalhei como engenheiro projetista. E esses cálculos eu só fiz ele na época da faculdade. Obviamente eu faço ele todas as vezes que eu estou com uma turma aqui do eletrotécnico ou lá da engenharia elétrica. Mas esses cálculos, geralmente, nós profissionais só fazemos ele na mão mesmo, assim, né? Fazendo ele aqui na mão, só quando a gente está aprendendo. No mundo do trabalho, né? Igual o Senai gosta de falar, e eu acho interessante esse termo, né? No mundo do trabalho, geralmente a gente não faz esse cálculo. Uai, professor, mas como é que você faz um projeto sem fazer esse cálculo? Foi bom questionamento. Você me apertou sem abraçar agora. É o seguinte, você faz esse cálculo utilizando o programa. Igual aqui, ó, eu abri assim, eu estava utilizando isso com o pessoal, com os eletricistas aqui, né? Isso daqui é um exemplo de uma planta aí e a parte de detalhes, de infraestrutura, ó, de tomada, isso aqui é antigo, viu? É da Vivo lá da Bahia, é dessa empresa aqui, ó. Aí tem alguns programas que, inclusive, dá para você instalar ele dentro do AutoCAD aqui. Chama Proelétrica, por exemplo. Eu vou falar um dos que eu já utilizei. O Proelétrica você instala, é tecnologia BIM. O que que é tecnologia BIM, professor? Por exemplo, na tecnologia BIM, ó, deixa eu pegar um elemento aqui, ó, um elemento do projeto. Eu tenho aqui uma eletrocalha, né? Aí nessa eletrocalha tá falando, ó, que tem neutro, tem terra, tem fase aqui passando, né? Aí num projeto normal, tá vendo que eu coloquei a linha aqui, apareceu cor, camada, o tipo da linha, que é zigue-zague, né? Então só tem elementos de desenho técnico aqui a arquitetura BIM, né, ou a tecnologia BIM projeto, na hora que eu clico aqui nessa eletrocalha aqui, ó, né, ou nesse eletroduto, ele já me fala se quantos condutores que tem, da onde que eles vêm, para onde que eles vão, ou seja, se eles são circuito um, circuito 2, circuito 3, qual que é o disjuntor, qual que é a carga deles. Então tá tudo interligado com planilhas, né? Inclusive planilhas tem compatibilidade com os produtos Office aí, né? E ele dá para você instalar ele dentro do AutoCAD. Fica parecendo que o AutoCAD faz parte, né? Ele faz parte do AutoCAD, mas na verdade ele é um programa que você compra à parte e pode instalar dentro do seu AutoCAD. Ah, sou uma empresa pequena, tenho pouco dinheiro, não consigo comprar esse AutoCAD. Eu me lembro que na época o dono lá do escritório, o AutoCAD 2000, ele tinha pago quase 20 mil reais na licença lá, tá? Aí pra você vê, né? Não é baratinho, não. Já o programa que ele comprou depois, que era o AutoQI Illumine, ele tem até ambiente de desenho, chama QI CAD. Aí, em vez dele depender desse ambiente de desenho aqui, que é um produto da Autodesk, que é caro, né? Ele tem um ambiente próprio, que é gratuito. Esse que é o, vamos dizer assim, é o chamariz dele, né? Ele tem um produto próprio, e daí desse produto próprio gratuito, você consegue utilizar essa tecnologia BIM para fazer os projetos. Então, você fazer uma lista de material
num desse aqui AutoCAD, ó, você tem que olhar item por item, anotar aqui no papel ou dividir essa tela em duas aqui, né? Ou seja, um processo extremamente tedioso e que se você, como empresa, fizer isso hoje, em pleno 2025, você vai estar fadado ao fracasso. Essa empresa vai abrir hoje e vai fechar daqui um mês, né? Se brincar, vai fechar menos ainda. Por quê? Você não consegue, você pode até conseguir cliente, você pode até conseguir pegar projeto, mas você não vai entregar a tempo, né? É aquela história, né? Aceita, né? Aceita o mercado de trabalho do jeito que ele está agora, que dói menos, né? Ah, não, eu não gosto de computadores, ah, eu não gosto de utilizar, eu sou raiz, não sei o quê. Então, você não vai pegar projeto, você vai estar fora do mercado de trabalho. Então, atualmente, né, dependendo da empresa, eu já fui contratado eu já trabalhei numa construtora que nem cálculo eu fazia por esse programa. O pessoal, os cadistas, né, os desenhistas já faziam o cálculo, eu olhava lá o projeto, né, via se estava tudo ok, mais ou menos, e aí eu só assinava, né? Ou seja, o pessoal fazia o cálculo lá no programa de projeto, e daí eu era o RT, né? O responsável técnico pelo aquele projeto. Não porque eu fiz, mas porque eu me responsabilizei tecnicamente, né? Pelo título aí, né? Como eu sou engenheiro, né? E aí eu nem fazia esses cálculos, eu nem fazia o desenho. Às vezes o pessoal, ah, não, tirar uma dúvida. Não, ó, vê lá com o desenhista, né? O cara que desenhou, porque eu não sei nem o que que você está falando, que detalhe é esse que está lá no projeto. Então, você está entendendo? A gente tem que se adequar, né, ao momento, né? Professor, então quer dizer que esquece esse negócio de fazer cálculo? Não, não esquece, não. Vocês vão aprender como é que ele é feito, né? Como que todo o programa vai, né? Ele vai aparecer aqui. Aí por isso que eu até optei por utilizar o PDF aqui, que aí a gente vai fazendo os cálculos aqui já propriamente dito. A primeira atividade, eu já até tinha baixado aqui, ó. O que que é a primeira atividade, ó? Utilizando essa planta aqui, ó, vou até mudar, vou fazer a captura aqui. Aí existe dois tipos de arquitetura aí nos desenhos. Vou apagar isso aqui. Pronto, ó, essa arquitetura aqui, ó. Aí eu lembro que na aula passada aqui, ó, aí eu comentei sobre os padrões aqui de tomada, né? Os padrões de tensão, né? Por exemplo, o nosso monofásico é 220, tá? Aí a tensão de linha ou tensão bifásica, ou seja, duas fases, é 380. Eu até mostrei na aula passada como que a gente chega nesse resultado, né? Aí sempre a gente parte da tensão monofásica. Se o nosso monofásico aqui é 220, aí você pega. Pra você saber a tensão entre duas fases e a configuração, ela tá nesse padrão aqui, ó. Sempre a tensão do valor menor é 220, tá? 220 não, né? Vai ser o valor menor é o monofásico e o valor maior, vou até pôr de vermelho, que aí vai ficar mais simples pra gente. Pagar. Então, ó, o menor valor aqui, ó, sempre vai ser o monofásico, tá? Aqui tá falando Enel, né? Agora é equatorial. E sempre o maior valor vai ser a tensão entre duas fases, o bifásico, tá? Aí como é que você descobre aqui? Eu falei que na aula passada aí, ó, na gravação passada, você pega a tensão monofásica, multiplica ela por raiz quadrada de 3, que dá aproximadamente 1,72 por aí, né? E aí, ó, deu 381, tá? É o número irracional aqui, só que para efeito de cálculo a gente aproxima ele, né? Na verdade, nem aproxima, né? Diminui ele
para 380, beleza? Professor, e a tensão trifásica? Fiquei sabendo, um primo meu me falou que a tensão trifásica aqui em Goiás é 380. Olha, pessoal, essa é outra pegadinha que eu expliquei lá na aula passada. O 380, na verdade, é tensão de linha. Todos os equipamentos, se você for pegar aqui, por exemplo, eu acho que está na UC passada aqui, rapidão, deixa eu só. Aqui, ó. Tem equipamento, pessoal. Ó, na verdade, ele só mostrou a tensão dele aqui, ó. 200, isso aqui é aquelas tanquinhos, sabe? Ó, tensão de 220/60 Hz, ou seja, a frequência da rede, tá? E esse daqui é a tensão, né, dele, que no nosso caso aqui ela é monofásica, tá? Você pode ligar ela aqui na fase que você quiser, ou na A, ou na B, ou na C, desde que o outro polo seja no neutro, tá? Aí o bifásico, ou seja, duas fases, se eu fosse ligar em duas fases aqui, daria 380, ou seja, além do equipamento queimar, daria esse valor 380. Agora, se eu for ligar um motor trifásico, não é 380, viu, pessoal? É essa tensão aqui vezes raiz quadrada de 3, que vai dar quase 660 aqui, ó. Deu 660 por causa da aproximação aqui. Então, professor, então quer dizer que na hora que eu olho esse padrão aqui, deixa eu fechar outra, ver se a gente vai precisar de mais alguma coisa. Não, desse aqui não. Só então quer dizer que só aparece por padrão a tensão monofásica, que é sempre a menor, e a tensão bifásica, a trifásica não aparece. Por exemplo, onde é 127, a gente fez aí na aula passada, né? 127 vezes raiz de 3 dá 220, né? Ou seja, 220, essa mesma máquina de lavar aqui, ó, eu posso ligar onde é 110, desde que eu ligue em duas fases. Se eu ligar em duas fases, eu vou obter, e na verdade não é nem 110, é 127 volts, viu? Muitas empresas erram aí, na hora que põe 110, não é 110 de verdade, não, viu? É 127 volts. Aí você pode ligar em 2 de 127, que vezes raiz de 3 vai dar 220. Aí eu posso utilizar esse 220 aqui em Goiás, né, em monofásico, e eu posso utilizar ele aonde é 127 ligando em duas fases, que aí vai dar 220. Aí sim, se eu for ligar aonde é monofásico 127, né, onde é monofásico eu ligar três fases, aí eu vou pegar a tensão bifásica dele, que deu 220, né? Multiplico por raiz de 3, vai dar 380. Aí sim, aonde é 127 volts, o trifásico é 380. Mas aqui em Goiás, onde o monofásico é 220, não, não, viu? Isso é pegadinha do malandro, viu? Não, não cai nessa. Se algum profissional de vocês, né, virar para vocês falar que aqui é 380, ele tá louco dessa ideia, viu? Ele precisa voltar para o banco, precisa ler um livro novamente aí que ele tá variando as ideias. Beleza, professor. Então, como é que é esse algoritmo aí? Aí até no finalzinho da aula eu parei aqui, ó. Aqui ele já deu a dica, ó, dica. Faça o lançamento dos pontos de energia na planta, né? E divida os circuitos conforme a 5410. Conforme a 5410, o que que é isso, professor? Vamos lá. O que que seria em conformidade com a 5410? Eu vou pegar aqui emprestado aqui uma apresentação. Deixa eu ver se. Ah, tá aqui, ó. O que quer dizer esse conforme a 5410? Não estou entendendo, professor. Vamos lá. Eu já vou direto lá no item, ó. Lá na NBR, o que que é esse conforme que ele pediu para a gente fazer, né? Porque
se você olhar bem aqui, ó, tá vendo que ele pegou, falou que a luminária, ó, tem duas, ó, 6 pontos de lâmpada incandescente no teto. Então, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 ambientes. Então, ele falou que deu 6 pontos de lâmpada. Por que eu não sei? Vamos lá ver. Sendo duas de 100 volt-ampere, cozinha e banheiro, duas de 200, uma de 160, duas de 220, mais um no quarto um, né, de 200, não, e uma de 220 no quarto um. A carga total deu 980 volt-ampere. E esse inconformidade, esse cálculo que a gente tem para a NBR 5410, né, que fala de instalação de baixa tensão, ele é uma alocação, ou seja, quando você aloca um recurso, por exemplo, eu vou guardar, eu vou alocar um recurso para eu comprar, sei lá, um PlayStation, né? Aí eu tenho que saber que PlayStation que eu quero comprar. Eu quero comprar o 5. O 5, sei lá, tá. Tô chutando, viu? Nem sei. Sei lá, R$ 3.000, né? Então eu vou juntar, né, esses 3.000 para eu alocar esse recurso para eu comprar ele. Do mesmo jeito, e esse recurso que ele fala aqui, ó, número mínimo de ponto de iluminação, ó. Ó, sendo assim, é necessário saber se cada dependência da UC, né, da unidade consumidora, quando ele fala dependência, é o quarto, são os dormitórios, né? Lá na NBR ele fala dormitório, lá, dormitório, sala, cozinha, banheiro, tá? Então, você vai fazer uma estimativa, ó, número mínimo de ponto de iluminação. Juntamente com esse número mínimo, pessoal, você vai alocar, né, uma carga mínima de potência, né? Junto com essa numeração de números de iluminação, uma carga mínima, ou seja, uma potência mínima. Peraí, se é potência mínima, quer dizer que se eu, cliente, quiser colocar mais, né? Eu, projetista lá para o meu cliente, quiser colocar mais, se meu cliente pedir, eu posso pôr? Posso, ué, pode pôr, né? Se aguentar a instalação, né? Ah, se não aguentar, você aumenta a bitola, faz as correções que você faz como profissional, né? Mas você pode, mas o mínimo tem que ser esse. Tem que ser desse para mais. Beleza? Então vamos ver que critérios são esses aqui, ó. Aí ele fala, aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Como se diz, como que brotou esses 980 volts aí de carga, né? Eu vou fazer aqui, geralmente eu faço um rascunho aqui para a gente ir fazendo as contas aqui. Aí para eu não dar bobeira aqui, como eu vou escrever na mesa digitalizadora aqui, pessoal, vou ter que fazer uns ajustes aqui. Eu tive que ativar aqui para enxergar o parágrafo, porque eu vou escrever na mão aqui, e aí vai desconfigurar na hora das folhas. Eu tenho que pôr várias folhas aqui. Acredito que já deu tanto de folha aqui. Eu vou só desligar aqui o parágrafo. Bom, desliguei. Agora dá. Aí, ó, isso daqui eu compilei, ou seja, eu peguei lá da NBR 5410, porque se você abrir, são vários itens aqui. Aí eu separei ele aqui bem, vamos dizer assim, bem definido, ó. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor com potência mínima, ou seja, pode ser mais, né? Mas pelo menos isso, alocada de 100 volt-ampere. Então, como é que é essa conta aqui, ó? Se a área, né, desse ambiente aqui, ó, vou até colocar para cá.
Tem que mover com o mouse, que o mouse é mais prático. Então, o que que ele está querendo dizer aqui? Se a área desse ambiente aqui, ó, for menor ou igual a 6 metros quadrados, ó, em cômodos ou dependências, aqui ele está falando todo e qualquer cômodo, ou seja, não tem distinção entre sala, quarto, cozinha, banheiro, tá? Inclusive, isso aqui é só para iluminação. Por que que eu estou falando que não tem distinção? Porque, uai, professor, então o senhor está falando que para iluminação não tem distinção? Para ponto de força, né? Tomada tem, não tem? Isso mesmo. Tem uma distinção lá. Esse aqui vai ser o cálculo mais simples que a gente vai fazer. Então, se esse cômodo tiver a área menor ou igual a 6 metros quadrados, eu vou colocar, né, um ponto singelo de 600 volt-ampere. Ou de 100, desculpa. 100 volt-ampere. Beleza. Agora, se ela for maior que 6 metros quadrados, o que que eu vou fazer, ó? Em cômodos ou dependências, aí tá falando qualquer um, tá? Com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere, ou seja, a potência ativa, lembra lá de eletricidade? Que o professor comentou com vocês, tem a potência ativa que realiza trabalho, tá? Geralmente é o S, e a gente faz isso em circuitos de tensão e corrente alternada, né? E nós temos a potência que realiza trabalho. Aí, como os dois são potência, né? Iria ficar a mesma unidade de medida, iria ficar watts, né? Aí, gente, vai, será que é a potência que realiza trabalho ou é a potência aparente? Porque tem um conceito que vocês já viram lá na disciplina de eletricidade básica, né, no módulo passado, que é o conceito de energia magnetizante, né? E você aprender a fazer a correção do fator de potência dessa energia magnetizante, que ela vem do eletroímã, ela vem do eletroímã do gerador, ela vem do eletroímã do motor, né? E ela é necessário esse consumo de energia magnetizante, só que ele em excesso é prejudicial ao sistema elétrico de potência. Quando falo sistema, é prejudicial não só aos equipamentos que geram energia, mas é prejudicial aos clientes, ou seja, eu, você e as indústrias, tá? Que é a reativa. Aí, quando é potência aparente, aí por isso que tem esse valor que é o volt-ampere. Por isso que lá na norma, a norma ela já considera potência aparente. Então aqui ela está meio que considerando aquele fator de potência. Lembra, o professor deve ter comentado com vocês da ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda um fator de potência ideal, gente. Mais para frente, quando chegar em eficiência energética, a gente lapida esse conhecimento um pouco mais, né? Mas entenda que todos são potências, só que essa daqui é a potência total, ou chamada de potência aparente. Aí sempre quando a unidade de medida for volt vezes ampere, né, ou seja, volt-ampere, é potência. Aí lembra lá da fórmula? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. A potência, a unidade de medida é o watt, né? A unidade de medida da tensão é o volt, a unidade de medida da corrente, né, é o ampere. Então, desculpa, gente. 1 watt é igual a 1 volt vezes ampere, né? 1 volt por ampere, vamos dizer assim, né? Que passa lá na seção do cabo. Então, para não ter essa confusão, será que essa potência é aparente, essa potência a que realiza trabalho? Então, eles pensaram, não, ó, toda vez que for a potência aparente, vai ser volt-ampere em função dessa derivação. Toda vez que for potência que realiza trabalho, ou seja, a potência literal da máquina, vai continuar se chamando watts. E toda vez que for a potência magnetizante, inclusive, essa daqui, se ela em excesso, ela é responsável por aquecer os barramentos de energia, né? Eu falo barramento, pode ser o cabo, pode ser os barramentos de cobre, por exemplo, né? Os enrolamentos de motor também, né? Ela em excesso, ela é prejudicial, ou seja, ela só é boa numa dose, né? Uma dose adequada. E aí a reativa,
Como a gente já gastou o volt-ampere, aí fala que é volt-ampere reativo, tá? Só para vocês se lembrarem desse gancho lá de eletricidade, que aí quando a gente chegar em eficiência energética, nós vamos falar dele novamente. Então, esse cálculo vai ser assim. Eu vou pegar, até colocar a cor diferente aqui, ó. Para iluminação vai ser azul. Então, entendi, professor. Se for 6 menor ou igual a 6 metros quadrados, um ponto de 100 volt-ampere, né? Se for maior, 100 para os 6 primeiros metros e 60 para cada 4 metros inteiros. Então, se eu tiver 10, então quer dizer que eu vou ter 100 mais 60 volt-ampere. É isso mesmo? Pode ir, Arnaldo? É isso mesmo. Você está entendendo qual que é a jogada aí. Então, esse algoritmo, ele está lá no algoritmo do Proelétrica, do Auto que Ilumine, né? Desses que lidam com esse tipo, né? Aí, o que que você vai fazer aqui, ó? Para você organizar seu pensamento, você primeiro, ó, iluminação, né? Aí você vai dividir em ambientes, né? Então, o banheiro é o WC, o Whisky Charlie, né? Então, o Whisky Charlie aqui, o banheiro, ele tem uma área de 4,42 metros quadrados, né? Então, a área foi o quê? Ó, 2,95 vezes 1,50 dá 4,42 metros quadrados. É por isso que, para vocês entenderem esse algoritmo, né? Por isso que todo o projeto que é feito por qualquer que seja o programa, eles vêm sempre com o mesmo resultado, o mesmo valor, porque eles utilizam esse critério lá, esse que eu estou explicando para vocês agora, do 5410. Então, essa área aqui, ela é menor que 6 metros quadrados. Então, se ela é menor que 6 metros quadrados, o quê? Um ponto, né? Um de 100 volt-ampere. Nossa, professor, facinho demais. Começa assim. Não, mas se for fazer na sequência, aí imagina, o programa faz isso em segundos aqui, ó, na hora que você configura ele. Então, ó, eu vou pôr um exemplo aqui de luminária que o pessoal utiliza bastante atualmente aqui, ó. Aqui, ó, geralmente é o valor da carga, ou seja, da potência sem tentar desenhar um pouco melhor aqui, fazer o seguinte. Aqui, ó, 100 volt-ampere, aí geralmente é assim, ó. Aí aqui você coloca o número do circuito, ou seja, o disjuntor 1, né? E aqui você coloca o comando A, por exemplo, né? Então, aí, geralmente você fecha na circunferência aqui. O interruptor, geralmente você tem vários símbolos. Tem esse daqui, ó, conforme a NBR, né? Tem esse aqui também, ó. Geralmente nos projetos mais atuais o pessoal utiliza esse daqui, ó. Aí a boa prática de projeto é você colocar o número do circuito aqui no interruptor, ó, para dizer que é o circuito 1, e aqui o comando, ó, o A, que é esse comando aqui. Beleza? Então, a gente já dimensionou a carga, né, de iluminação para o banheiro. O banheiro foi tranquilo, né? Agora, vamos para a cozinha, né? Agora, a cozinha, ela tem uma área, né, igual a 8,55 metros quadrados. Essa área, obviamente, ela é maior, né? É maior. Aí lembra lá que é maior ou igual, ó. Fala se for uma. Ah, não, se for menor ou igual, ó. Já estava errando o algoritmo aqui, ó. Menor ou igual. Aqui é só maior, ó.
Aí na prática, como é que você vai operar aqui, ó? Se for maior que 6 metros quadrados, aí lembra que eu até comentei, né? Esse número mágico aqui, né? Até perguntei pro meu professor na época, por que que 6 metros quadrados? Por que que não pode ser 10? Por que que não pode ser 12? Né? Aí ele explicou e falou, olha, isso daqui eu até fiz o questionamento na época pro meu professor e na época, e assim, a gente discutindo lá, e ele disse que também a teoria dele é a mesma que a minha. É que o pessoal utiliza o método científico. Por exemplo, na concessionária de energia, o que que o pessoal faz? Vamos supor que eu acabei de abrir uma concessionária de energia agora, né? E aí eu vou pegar o pessoal, né, o técnico lá, vou pegar as normas, as NBRs, dentre elas a 5410, né? Tudo que tem na 5410 ou em outras normas que falam, por exemplo, eu quero uma norma que fala sobre circuitos eh, de cabo nu, né? Ou seja, ele parece um cabo de aço, ou seja, não tem a proteção plástica, são os mais antigos. Circuito de cabo nu para rede 13.8. Como é que é o padrão? Como é que vão ser esses postes? Ah, o poste pode ser de seção circular, ele pode ser duplo T. Tem uma norma que fala disso. Acho que é a 54, 16 alguma coisa, 168, né? Então aí eu vou olhar lá, ver os desenhos e pegar tudo que é útil e colocar na norma técnica de distribuição. Aí eu vou criar uma norma técnica. Por exemplo, já que a concessionária de energia é a minha, né? Então é a concessionária Pro, né? A NTD, né? A norma técnica de distribuição, a Pro 1, que fala sobre fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Aí eu pego tudo que foi compilado para baixa tensão e faço esse material e disponibilizo na internet na página da minha concessionária de energia, tá? Agora voltando aqui para a cozinha, se ela é maior que 6 metros quadrados, aí lembra que ele falou, ó, desses 8 aqui, ó, você já vai alocar o quê? 100 volt-ampere para o 6, né? Aqui, ó, ele fala aqui, ó. 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados inteiro, né? É isso que ele está querendo dizer, ó, em termos de algoritmo de cálculo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, se é para 6 metros quadrados inteiro, então eu vou fazer a conta aqui, ó. Eu vou pegar os 8,55, a área total aqui, ó, 8,55 menos o 6 inteiro aqui, ó. Então, para 6 metros quadrados, eu já tenho 100 volt-ampere, ó, menos 6. Sobrou o quê? Então, ó, 8,55, né? Menos 6 sobrou 2,55 metro quadrado. Sobrou 2,55. Eu tenho 4 metros inteiros para alocar mais 60 volt-ampere, que é o outro critério que ele fala aqui, ó. E por isso que eu falei o de 10 metros quadrados, que dava certinho, né? 100 volt-ampere para os 6 metros quadrados e o que sobrou foi o quê? 4, né? Então, esses 4 que sobrou mais 60 volt-ampere. Inclusive, essa luminária, ela não necessariamente precisa de ser de 160 volt-ampere. É uma potência muito alta, né, para um ambiente, viu? Diga-se de passagem. Mas lembra que é carga alocada, viu? Ela não necessariamente não precisa ser a carga, a potência daquele equipamento. Então eu poderia, como projetista, né, até aqui o cálculo foi 160, por exemplo, né? Aí eu poderia colocar uma luminária de 100 na metade do ambiente, outra de 60 volt-ampere, ou eu poderia, né, é, quer ver, ó, 16 dividido por 2 dá 8, né? Eu poderia colocar uma de 80 volt-ampere na metade, né, do ambiente, colocar na outra metade. Por exemplo, sala, vocês já viram aquele. Geralmente o pessoal utiliza em sala e em quarto, né? Chamada sanca, né?
A sanca é aquele rebaixo que você tem em volta aqui, ó. Aí, por exemplo, você tem o pé direito, né, que é a altura aqui do quarto, né? Tem um pé direito aqui que é a altura. Aí a sanca é esse rebaixo aqui no forro, ó. Em vez do forro ser o pé direito todinho aqui, ó, eu vou fazer um rebaixo. Aí você enxergando aqui essa parte de lá, vocês estão vendo que ainda bem que existe AutoCAD, né? Que se fosse depender do meu desenho à mão, eu morria de fome. Aí nesse rebaixo aqui da sanca, o que que o pessoal faz? Ele coloca luminária aqui, ó. Aí coloca luminária, às vezes ele enche de luminária. Inclusive essa 160 aí pode ser dividida em todo em volta do ambiente. Aí qual que é a vantagem da sanca, por exemplo? Você colocar um ponto de luz aqui, ó. Esse ponto de luz, ele é omnidirecional, ou seja, ele vai liberar a luz aqui, ó. Se você pôr aqui embaixo, ele vai liberar a luz assim, ó. Vai ser assim, ó. Tá? Beleza? Vai iluminar tudo aqui, né? No redor vai ter esse foco. Agora, você pôr aqui na sanca geralmente, ó, essa parte aqui que em sombra, aí ele ilumina, por exemplo, vai iluminar a parede aqui, ó, iluminar o ambiente aqui, né? E aí eu vou evitar de ter luz direta, eu vou ter luz indireta aqui, ó. Luz indireta, aí, por exemplo, se tiver num sofá, numa cama aqui, ele vai evitar que você fique olhando diretamente para a luz. Se você estiver deitado aqui, você coloca uma TV, um telão aqui, por exemplo, no seu quarto aqui, não sei, né? E aí a sanca, além de ser estiloso, né, um estilo aí, você pode utilizar, ou seja, aí depende do cálculo luminotécnico, depende de um monte de coisa aí, mas para efeito de carga, você pode pôr um ponto com 160, você pode pôr dois pontos e por aí vai, né? Eu, para efeito prático aqui, ó, só vou pôr um ponto, tá? Então, ó, só sobrou 2,5 metros quadrados. Então, eu só tenho um mesmo de 100 volt-ampere, entendeu? Aí sempre você pega que o valor, como você vai alocar para os primeiros 6 metros quadrados 100 volt-ampere e para os que sobrar para os excedentes, aí vamos supor que fosse 14 metros quadrados aqui. Ou seja, daria um de 100 mais dois, né, para cada quatro que sobrar, né, mais dois de 60 aí, 6 vezes 2, 12, né? Então daria 220 volt-ampere de potência. Então aqui é a cozinha, aí você coloca aqui a carga, né? A carga foi 100. O circuito, geralmente iluminação, tá? A não ser que a casa seja muito grande, tenha dois andares, você pode colocar iluminação dividir em dois circuitos. Até mesmo nessa daqui, se você quiser, você pode dividir, viu? O projetista, ele tem essa liberdade aí, tá? Aí, já como a gente já gastou, ó, até o local onde você coloca o interruptor, ó, o ideal é você colocar aqui, ó. Se você pôr aqui atrás da porta, o que que vai acontecer? Vai ficar horrível para você ligar a luz dessa cozinha, né? Então, você coloca aqui, aí a mesma história, ó. Circuito um comando B, né? A gente já gastou a letra A, né? A letra B aqui, ó. Agora vamos para a sala, né? A sala tá bem desafiadora aí, ó. Sala. Tá, a sala, ela tem 27,55 metros quadrados, ou seja, segundo o algoritmo, ela é maior que
6 metros quadrados. Beleza, se é maior que 6 metros quadrados, então a gente já pega, ó, desses 27 aqui, ó, 55, ó, já menos 6. Vou até desenhar desse jeito aqui, ó, que aí vai até ficar mais fácil o entendimento, ó. Menos 6 metros quadrados, então a gente já sabe que para esses 6 metros a gente já aloca 100 volt-ampere, tá? Aí vai sobrar quanto? Aí vamos fazendo a conta aí, ó. Para a gente treinar o algoritmo. Gente, se eu passo muito tempo sem ministrar esse tipo de aula aqui, eu esqueço tudinho, tá? Eu lembro que tem a ver com 6 metros quadrados, ó, menos 6. Eu vou fazer do mesmo jeito que o meu professor fazia, que aí eu, né, eu acredito que assim, até inclusive na programação, né, é o algoritmo, você fazer desse jeito aqui, você fazer uma rotina, né, um mini programa ali, né, dá para você projetar, fazer né, desenhar aí o programa para executar essa tarefa aqui, ó. Então, 100 volt-ampere sobrou o quê? 21,55 metros quadrados. Aí agora o que que você vai fazer? Você vai alocar, agora é de 4 em 4 metros, né? Primeiro você tira os 6, né? O que sobrar de 4 em 4 metros, você já aloca mais quanto? 60 volt-ampere. É o que tá falando lá, ó. Olha, 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados. Então vai sobrar, ó, menos 4, vai dar 17. Já que a gente finaliza aqui, pessoal. Metro quadrado, tá? Agora, ó, ainda tem bastante, né? Enquanto tiver 4 metros inteiro aqui, você vai retirando, ó. Menos 4 metros quadrados. Já aloca mais o quê? Mais 60 volt-ampere. Aí, menos 4 metros quadrados. 13,55 metro quadrado, ó, menos 4, aí sempre de 4 em 4, ó, depois dos 60, mais 60 volt-ampere. Vai sobrar quanto? Ó, menos 4, 9,55 metros quadrados. Ainda tem 4 inteiro? Tem. Quando tiver 4 inteiro, 4 metros quadrados, ou seja, aloca mais 60 volt-ampere, vai sobrar 5,55, ó, ainda vai ter mais. Dá espaço para mais um aí, ó. 5,55 metros quadrados, tá? Ainda tem 4 inteiro? Tem, ó. Menos 4 metros quadrados, ou seja, já aloca mais 60 volt-ampere. Ó, menos 4, acho que agora vai. Ó, 1,55. Pronto, ó, acabou. Já não temos mais 4 metros quadrados inteiros, né? Então a gente teve, ó, 6 vezes um, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30, né? 300, né? Fala 300, né? 300 mais 100, 400. Então o somatório de cargas alocadas aí, ó, é 400 volt-ampere para a iluminação desse ambiente, da sala. Professor, eu tenho que necessariamente pôr uma luminária aqui no meio de 400? Não. É igual eu falei, eu posso pegar toda essa carga
ir dividindo, colocar arandela, que é aquelas luminárias na parede aqui. Posso colocar sanca, posso fazer o que eu quiser aí, tá? Mas para efeito didático, eu vou colocar no meio do ambiente aqui, tá? Isso aqui é só para ser didático mesmo, ó. A carga locada. Porque senão, ó, aí algum de vocês aí que já é projetista, fala, esse professor aí é projetista preguiçoso, ó, colocou um ponto com essa potência é muito alta. Eu sei que ela é muito alta, né? Mas eu só estou alocando ela aqui, né? Agora o C, né? Pera aí, o trem deu uma travada aqui. Aí, um ponto de 400 volt-ampere, ó, circuito um, né? Ó, o interruptor dele aqui, ó. Circuito um, comando C. Beleza? Isso aqui é só para efeito didático. Deixa eu salvar aqui, ó. Que aí na próxima aula, quando a gente continuar o cálculo aqui, a gente vai finalizar na mesma folha. Beleza? Tem alguma dúvida aí, galera? Tá aberto o microfone aí, se quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Não? Então, pessoal, eu vou parar nesse ponto aqui, ó, do critério de iluminação. A gente ainda não terminou ainda a atividade um, não, tá? É porque assim, a primeira atividade ela demora um pouco a se desenvolver, que a gente vai dimensionar passo a passo aqui os pontos de iluminação, depois o ponto de força, né, de uso geral, e por fim a gente vai arbitrar aqui pontos de uso específico. O mais comum aí para toda residência é o chuveiro, né? A gente pode colocar também ar-condicionado, pode colocar, sei lá, um motor da bomba de recalque, isso aqui é uma casa, né? Da piscina da casa aí, por exemplo. Ao motor que fica lá na frente para abrir e fechar o portão, também pode ser. Beleza? Aí eu já salvei aqui, tá? Vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vai estar disponível aí até amanhã. Essa aula de hoje, a gravação de hoje, vai estar disponível para vocês, tá bom? Aí não se esqueçam, pessoal, vão enviando, né? Vão vendo aí as aulas, enviando as atividades aí, e eu vou fazendo a inserção aí dos momentos presenciais, das notas, né? Dos momentos presenciais de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá bom? Foi um prazer, pessoal.